Passei anos sendo humilhado pela minha família. Quando eles precisaram de mim, já era tarde demais. Desde pequeno, eu aprendi que, dentro da minha própria família, eu nunca teria valor. Eu era o fracassado, o peso morto, aquele que todos olhavam com desdém. Enquanto meus primos eram exaltados por suas notas, suas conquistas e até pelos mínimos passos que davam, eu era o motivo de piada. As reuniões de família eram um pesadelo. Comentários ácidos, risadas às minhas custas e olhares de superioridade que me faziam querer desaparecer. Meu pai dizia que eu nunca daria em nada. Minha mãe, mesmo vendo as humilhações, preferia se calar para não contrariar os outros. Minha irmã, a preferida da família, parecia ter prazer em reforçar minha imagem de derrotado. E eu, sem forças para reagir, apenas engolia cada palavra como se fossem pedras me afundando cada vez mais no fundo de um poço sem saída. Mas o que eles nunca imaginaram é que eu não era fraco. Eu estava em silêncio, mas não parado. Enquanto eles me chamavam de inútil, eu trabalhava em silêncio. Estudava nas horas em que todos riam de mim e me dedicava a construir algo que ninguém poderia tirar: conhecimento e independência. Foram anos de noites mal dormidas, de portas fechadas na cara e de lágrimas escondidas no travesseiro. Mas dentro de mim, crescia uma chama. A de provar que eu não era quem eles diziam. O tempo passou e, com esforço, eu consegui. Consegui um bom emprego, investi em mim, criei oportunidades que ninguém nunca acreditou que eu teria. E o melhor de tudo, não precisei deles para nada. Eu me tornei aquilo que eles sempre disseram que eu nunca seria: alguém. Mas eu guardei tudo em silêncio. Não contei sobre minhas conquistas, não ostentei minhas vitórias. Deixei que eles continuassem acreditando que eu era o mesmo fracassado de sempre. Até que chegou o dia em que as máscaras caíram. A empresa do meu pai faliu. A minha irmã, a estrela da família, perdeu o marido e o prestígio. As contas começaram a se acumular, e de repente, aquela família que sempre me desprezou se viu encurralada. Foi nesse momento que bateram à minha porta. A ironia era amarga e deliciosa ao mesmo tempo. Eles, que tantas vezes disseram que eu nunca seria ninguém, agora estavam ali, pedindo minha ajuda. Eu os ouvi em silêncio, como tantas vezes havia feito no passado, mas dessa vez o peso das palavras não me atingia. Pelo contrário, cada súplica deles era como um lembrete de que o tempo havia feito justiça. Olhei nos olhos de cada um, e sem elevar a voz, apenas disse: anos atrás, vocês me fizeram acreditar que eu não tinha valor. Hoje, vocês vêm me procurar porque precisam de mim. Mas a diferença é que agora, eu sei o meu valor. E vocês só descobriram tarde demais. A expressão de choque e desespero no rosto deles foi a vingança silenciosa que eu sempre esperei. Eu me levantei, fechei a porta e segui minha vida. Porque a verdade é simples. Quem um dia me humilhou, nunca mais terá o poder de me usar. E naquele momento, eu finalmente entendi. A melhor vingança não é destruir quem te feriu, mas mostrar que, sem você, eles não têm nada. Depois daquele dia em que eles bateram à minha porta pedindo ajuda, eu não consegui dormir. Não porque estava arrependido da decisão de dizer não, mas porque minha mente voltou a girar como um redemoinho, lembrando de tudo o que vivi dentro daquela casa. Memórias que eu tentei enterrar voltaram com força, como se quisessem me lembrar exatamente do motivo pelo qual eu não devia ceder. Lembrei-me das noites de Natal em que minha irmã era o centro das atenções, recebendo presentes caros, elogios e discursos emocionados sobre como ela era o orgulho da família. Enquanto isso, eu recebia meias baratas e comentários do tipo: quem sabe um dia você se endireita, né? E eu sorria, fingindo que não doía, mas por dentro a raiva crescia como um veneno silencioso. Também me veio à memória o aniversário de 15 anos dela. A festa parecia de princesa. Vestidos luxuosos, convidados importantes, champanhe e música ao vivo. E eu fui tratado como um empregado. Passei a noite servindo refrigerante, recolhendo copos e ouvindo piadas dos primos. Olha só, pelo menos para isso ele serve. Meu pai ria junto, como se aquilo fosse normal. E quando chegou minha vez de fazer 18 anos, sabe o que houve? Nada. Nenhuma festa, nenhum parabéns em família. Apenas silêncio. Como se minha vida não tivesse importância. Eu fingia que não ligava, mas aquele vazio doeu mais do que qualquer insulto.
Essas lembranças não eram apenas dores antigas, eram a confirmação de que eu não estava errado em me afastar. Porque quando uma família te reduz a nada por tanto tempo, chega uma hora em que você precisa escolher. Ou se deixa destruir, ou constrói a sua própria vida sem olhar para trás. E foi isso que eu fiz. Enquanto eles me humilhavam, eu passava noites inteiras em bibliotecas, estudando com livros usados que comprei com meu salário de meio período. Enquanto eles riam de mim por usar roupas simples, eu guardava cada centavo para investir em cursos online e aprender coisas que poderiam me abrir portas. E quando eles me diziam que eu nunca teria sucesso, eu jurava a mim mesmo que teria. Não para provar a eles, mas para provar a mim mesmo. Quando terminei a faculdade, não houve ninguém da minha família para me aplaudir. Nenhum deles foi à formatura. Mas sabe de uma coisa? Eu não senti falta. Porque naquele dia, sentado com meu diploma nas mãos, eu percebi que a vitória era só minha. E que talvez fosse melhor assim. Agora, anos depois, os mesmos que me viraram as costas estavam desesperados. Minha irmã chorava, pedindo dinheiro porque tinha perdido tudo no divórcio. Meu pai, sempre arrogante, falava com a voz embargada, implorando ajuda para salvar a empresa falida. E minha mãe? Ah, minha mãe. Ela não pedia de forma direta, mas os olhos dela diziam tudo. Era como se quisesse que eu esquecesse o passado e me sacrificasse de novo pela família. Mas eu não podia. Não depois de tudo. Eles me chamaram de ingrato, disseram que eu estava sendo cruel. Mas o que eles nunca entenderam é que crueldade foi o que fizeram comigo durante anos. Agora, eu apenas devolvia o silêncio que sempre recebi. E no fundo, a vingança já estava feita. Porque não havia nada pior para eles do que ver que o fracassado da família era, no fim das contas, o único que tinha vencido na vida. A ruína da minha família não aconteceu de uma vez. Foi lenta, como uma casa que começa a rachar pelas paredes até desabar inteira. Eu assisti tudo de longe, sem precisar mover um dedo. Meu pai, que sempre me dizia que eu era um inútil, havia construído uma pequena empresa de construção civil. Durante anos, ele se gabava nos almoços de domingo, falando alto para todos ouvirem. Se um dia esse moleque quiser aprender alguma coisa de verdade, talvez eu arrume um cargo de ajudante para ele. Pelo menos assim não morre de fome. Eu fingia rir, mas aquelas palavras me queimavam por dentro. Com o tempo, meu pai se deixou levar pela arrogância. Fez negócios arriscados, confiou em pessoas erradas, e quando o mercado mudou, ele não soube se adaptar. Só que, claro, para ele, nada era culpa dele. Ele dizia para todo mundo que eu tinha se afastado e que se estivesse na empresa, poderia ter salvado tudo. Engraçado, não? Justamente eu, o filho que ele nunca achou bom o suficiente, virou desculpa para o fracasso dele. Já minha irmã, ela era a princesa. Sempre viveu de aparência, gastando dinheiro em roupas de marca, festas e viagens. Casou-se cedo com um homem rico, não por amor, mas porque queria status. Lembro dela rindo de mim no dia do noivado, dizendo: "Olha só, você nunca vai ter uma vida como a minha. Quem sabe um dia você consegue pelo menos alguém que aceite casar com você, né?" Pois bem, anos depois, esse casamento acabou em escândalo. O marido descobriu que ela o traía com um amigo em comum. Foi humilhada publicamente, perdeu a casa luxuosa e voltou com uma mão na frente e outra atrás. A mesma que ria de mim por não ter nada, agora implorava por ajuda, com os olhos inchados de tanto chorar. E minha mãe? Ela sempre foi cúmplice e silenciosa. Nunca me insultou diretamente como os outros, mas também nunca me defendeu. Sempre escolheu o caminho mais fácil, ficar ao lado deles. Ela dizia: "Filho, entende, é melhor não contrariar seu pai. Você sabe como ele é." Mas o silêncio dela foi tão cruel quanto as palavras deles. Quando todos apareceram na minha porta, parecia até uma cena de teatro mal ensaiado. Meu pai tentando manter a pose, mas a voz falhando. Minha irmã tremendo, sem maquiagem para esconder as olheiras. Minha mãe segurando as mãos, com aquele olhar que misturava vergonha e súplica. Eles esperavam que eu abrisse os braços, que esquecesse tudo, que fosse o Salvador. Mas eu apenas ouvi, calmamente, sem raiva, sem gritos. Porque na verdade, naquele momento, não havia mais dor dentro de mim. Apenas uma certeza. Eles finalmente estavam colhendo o que plantaram.
Quando terminei de ouvi-los, olhei nos olhos de cada um e disse: Vocês passaram anos me tratando como se eu fosse um peso morto. Hoje vocês me procuram porque precisam de mim. Mas já é tarde demais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai abriu a boca, tentando argumentar, mas não conseguiu. Minha irmã começou a chorar, dizendo que eu era frio, que a família devia estar acima de tudo. Minha mãe abaixou a cabeça. Talvez porque soubesse que eu tinha razão. Fechei a porta. E pela primeira vez na vida, eu não me senti culpado. Eu me senti livre. Depois daquele dia em que bati a porta na cara deles, o silêncio da casa parecia mais doce do que nunca. Não era vazio. Era paz. Mas essa paz não durou muito, porque as notícias começaram a chegar, uma por uma, como cartas de cobrança enviadas pelo próprio destino. Primeiro veio a falência do meu pai. Ele havia contraído dívidas com bancos e fornecedores, acreditando que poderia reerguer a empresa. Só que ninguém mais confiava nele. A cidade inteira já comentava sobre os atrasos, os processos e até os funcionários que ficaram meses sem receber. O respeitado empresário virou motivo de piada, alvo de fofoca em bares e esquinas. O homem que um dia me disse que eu nunca seria ninguém agora andava pelas ruas evitando olhares como se fosse invisível. Minha irmã, por outro lado, parecia viver em queda livre. Depois do escândalo do divórcio, tentou se reerguer em meio às aparências. Postava fotos em redes sociais fingindo uma vida que não tinha, mas todos sabiam a verdade. O ex-marido a havia exposto, contado em detalhes suas traições, e ela virou alvo de desprezo no mesmo círculo social que tanto valorizava. Amigos se afastaram, convites pararam de chegar. Lembro de vê-la em um mercado popular, de chinelos velhos e uma sacola rasgada, tentando esconder o rosto. Aquela era a mesma mulher que me humilhava por não ter padrão. E minha mãe? Essa talvez tenha sido a que mais me doeu. Por mais que eu tentasse não sentir nada, o peso da vergonha a corroía. Sempre foi vaidosa, sempre gostou de ser vista como a dona de casa exemplar, que mantinha tudo em ordem. Mas quando a vizinhança descobriu que a família estava em ruínas, ela perdeu esse brilho. Passou a andar cabisbaixa, como quem tenta se esconder do mundo. Enquanto isso, eu crescia em silêncio. O negócio que comecei sozinho, sem apoio de ninguém, estava florescendo. Nada luxuoso, nada chamativo, mas sólido, estável e respeitado. Eu tinha clientes fiéis, parceiros confiáveis e, acima de tudo, paz. Não precisava provar nada para ninguém. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. A voz dele já não tinha aquela firmeza arrogante de antes. Soava fraca, envelhecida, quase quebrada. Ele pediu para me encontrar. Por curiosidade, aceitei. Nos sentamos em um café simples e ele, com os olhos cansados, disse: Eu errei com você. Muitos anos da minha vida foram gastos tentando mostrar que eu era o chefe, o dono de tudo. E no fim, perdi tudo, inclusive você. Por um instante, quase senti pena. Mas lembrei de cada palavra cortante, de cada risada debochada, de cada vez que fui diminuído. Então respirei fundo e respondi: Pai, você não me perdeu agora. Você me perdeu há muito tempo, quando preferiu me humilhar ao invés de me apoiar. Ele abaixou a cabeça. Não insistiu. E assim percebi. A vingança mais perfeita não foi gritar, não foi revidar com ódio. Foi apenas existir, ter sucesso, ser feliz, enquanto eles se afundavam sozinhos. Com o tempo, eu aprendi que família não é só sangue. É quem está ao seu lado quando o mundo inteiro vira as costas. Os amigos que fiz nessa jornada, os clientes que se tornaram parceiros e até uma pessoa especial que entrou na minha vida. Eles sim me mostraram o verdadeiro significado de apoio, respeito e amor. Enquanto meus parentes se destruíam com as próprias escolhas, eu construía uma nova vida com quem realmente importava. A cada sorriso genuíno que recebia, a cada conquista que compartilhava com quem torcia por mim de verdade, sentia uma certeza inabalável. Eu não precisava da aprovação deles para ser feliz. Anos depois, soube que minha família ainda tentava se reerguer, mas sem sucesso. Cada um carregava suas próprias feridas,
algumas impossíveis de curar. Eu não os odiei, não desejei mal. Apenas deixei que cada um colhesse exatamente o que plantou. E hoje, quando olho para trás, percebo que todas as humilhações que sofri só serviram para me tornar mais forte. Eles tentaram me destruir, mas no fim, eu fui o único que venceu. A verdadeira vingança não foi derrubar minha família. Foi mostrar a eles que, apesar de todo o desprezo, eu consegui me levantar. E eles nunca mais tiveram o poder de me derrubar. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.